Bom, nessa etapa vamos finalizar aqui a configuração do pipeline. O que nós fizemos até agora? Fizemos a configuração dos datasets linkados junto aos seus respectivos containers. Criamos aqui um fluxo, fluxo de dados, que vai manipular os dados que serão fornecidos através de uma planilha que está no container de origem. Em cima dessa planilha que nós vamos carregar através do data source, que vai estar linkado no dataset, que por sua vez está no container, vai carregar os dados, vai efetuar alguns cálculos, vai classificar os dados e depois vai devolver uma resposta que também será armazenado através do dataset no container de destino. Bom, para que isso tudo aqui funcione, precisamos finalizar o pipeline. É o pipeline que define como que as coisas serão executadas. Ele que dá sequência nas atividades do processo. Então, isso aqui, o pipeline é como se fosse um processo, e esse processo aqui nós vamos compor com as atividades correspondentes. Então, nesse caso aqui, como nós vimos aqui no Data Factory, o pipeline ele tem várias atividades. Nós temos atividades aqui de movimentação e transformação, nós temos aqui atividades correspondentes aqui à aplicação Synapse, nós temos atividades correspondentes ao Data Explorer, Azure Function, ou seja, tem várias atividades que nós podemos utilizar para poder determinar aqui como que será executado o processo do ETL que nós estamos programando aqui para o nosso projeto. No nosso caso, a gente poderia, por exemplo, ter iniciado com uma cópia de dados. Vamos supor que os dados que serão processados, eles vão ser coletados, vão ser recuperados de uma origem de dados qualquer, poderia ser, por exemplo, um banco de dados relacional ou qualquer outra coisa, que a gente poderia estar buscando esses dados, fazendo uma cópia desses dados, gerando uma cópia desses dados, por exemplo, em um arquivo CSV e colocando dentro do container de origem que nós estamos utilizando. Uma vez que esses dados estejam lá, uma vez que essa cópia é realizada, nós poderíamos fazer a seguinte programação, ou seja, em caso de sucesso da atividade, eu poderia estar linkando com a minha atividade de fluxo, ou seja, uma vez que o arquivo foi colocado no repositório, no container, eu poderia acionar o próximo passo, que seria toda a transformação e processamento dos dados desse arquivo. Se durante a cópia tivesse dado algum erro, eu poderia colocar uma outra atividade aqui de notificação, alguma coisa do gênero, onde eu puxaria aqui a linha de falha para poder apontar qual que atividade seria executada. Então, em caso de sucesso, em caso de falha, nós temos aqui a programação do fluxo, o desenho do fluxo que pode ser feito para poder representar aquele processo de ETL. No nosso caso aqui, não vou utilizar cópia de dados, vai ser só o fluxo mesmo. Eu vou trocar esse cara para fluxo de dados. Ok. Aqui em configurações eu vou linkar com o objeto de fluxo de dados que eu já tinha construído anteriormente. Então está aqui. Qual que é a ideia? Cada fluxo de dados vai fazer um processamento específico. Eu posso ter vários fluxos de dados. Então eu posso processar um fluxo de dados, finalizou, se der tudo certo, eu passo a processar um outro fluxo de dados que pode utilizar os dados de resultado que foram gerados anteriormente, que foram armazenados em algum lugar. Então eu posso usar um outro fluxo de dados para ir nesse local onde o resultado foi armazenado, carregar esses dados, fazer um outro tipo de transformação, ou seja, posso trabalhar com os dados várias vezes. Então, no nosso caso, vamos ter só um fluxo. Já configurei aqui qual fluxo que vai ser startado na hora que esse pipeline for executado. Então, está aqui. O próximo passo agora é realmente verificar se esse pipeline está funcionando. Estamos fazendo um processo de construção, teste manualmente, utilizando o debug para poder fazer aqui as validações do que está sendo configurado. A ideia é que depois que esse pipeline seja 100% construído, 100% validado, aí nós podemos entrar numa outra fase, que é a fase de agendamento desse pipeline. Esse pipeline ele vai ser executado de quanto em quanto tempo. Nós temos pipelines que são executados para fluxo de dados em tempo real. Nós temos
pipelines são executados, né, para processamento de dados por períodos específicos. Então a gente poderia utilizar esse aqui seria um cenário específico de processamento que a gente chama de processamento em batch, né, processamento por período, né. Então aqui eu vou só testar para ver se isso aqui se o pipeline está executando. Então na hora que eu startar a execução, ele vai tentar executar essa atividade que é composta por esse fluxo aqui. Então nesse fluxo ele vai processar a carga de dados, vai realizar a carga de dados, vai realizar os cálculos, vai fazer a classificação e vai gerar aqui arquivos, né, com o resultado do processamento. Então essa é a ideia. Bom, para poder fazer a execução, nós vamos utilizar em fase de homologação, em fase de validação, nós utilizamos o modo de debug. Nós temos aqui duas opções de execução. Pode ser com debug ou pode ser sem debug, tá? A opção de debug, na hora que eu executo, né, com essa opção, o que acontece? Ele vai utilizar um cluster menor, né, ou seja, com um poder computacional menor, porque ali eu estou simplesmente validando, né, os dados, ou validando o processo, melhor dizendo. Então ele é mais barato, né? Quando o pipeline estiver ok, totalmente validado, aí eu faço uma execução, né, utilizando aqui o ambiente real em que o pipeline será executado de acordo com seu agendamento, né, ou de acordo com seu disparo. Então, nesse caso, ele vai utilizar um outro cluster com um poder computacional maior, consequentemente vai ser mais caro. Então, durante o desenvolvimento, né, utilizamos só o modo debug, tá? E lembrando que para poder utilizar o modo debug, acabou que acionei aqui o modo debug, ele colocou, né, a execução do pipeline na fila, né, para ser processado, já entrou em processamento, então ele está executando, né, esse pipeline, tá? Ele executei no modo debug porque está ativada essa opção, né? Então está processando. Então ele chamou esse fluxo de dados, esse fluxo de dados está executando todos aqueles passos, carga, cálculo, classificação e depois está armazenando, né, vai armazenar os dados lá no nosso Data Lake. Então está em processamento ainda. Então o tempo que se leva para poder fazer o processamento depende muito aí, né, das atividades que compõem o nosso pipeline e logicamente do tamanho da base que está sendo processada, né? Mais um minuto, vamos ver. Eu posso clicar aqui para poder ir atualizando. Ok, então o nosso pipeline foi executado com sucesso, né? Acabou que eu mandei executar aqui, mas o processo normal, nós temos aqui essas duas opções, né? Tudo que foi feito até agora, gente, está aqui como pendente de publicação, né? Ou seja, não foi ainda comitado, né? Ou seja, não foi salvo, não foi confirmado. Então eu vou clicar aqui, aliás, antes da gente clicar em Publish e até de execução, a gente clica aqui em Validate, validar tudo que foi feito. Quando eu clico aqui em Validate All, ele faz uma varredura em tudo que foi feito para ver se não tem nenhum parâmetro faltando e se tiver tudo ok, ele apresenta aqui, ó, falando aqui que o meu factory não, né, tem sido validado e não encontrou, né, erros não foram encontrados, ok? Então fecho aqui, então validei, posso fazer aqui um publish agora, aí ele pergunta, ó, então tá tudo validado, tudo bonitinho, vamos publicar o que foi feito. Então agora ele vai gravar tudo que foi feito aí dentro do nosso Data Factory, né? Então se eu sair daqui e voltar, né, esse é um detalhe importante, sem fazer o publish aqui, ó, se eu sair, né, sem realizar o publish, fechar aqui, eu vou perder, né? Então eu preciso fazer isso aqui antes de deixar o estúdio, né, o Data Factory Studio. Então foi publicado, tudo ok, mandei executar, né, deveria ter mandado executar agora, né, mas tudo bem. Ele executou, colocou na fila, né, tudo certinho, né, então ele mostra, né, o fluxo daqui, ó. O detalhe interessante, né, que se eu vier aqui nesse fluxo, né, eu posso vir tanto aqui, como eu tenho um outro modo aí para poder checar, monitorar isso. Então se eu clicar aqui, eu tenho 3 ícones aqui, né, no primeiro ícone aqui, ele vai mostrar aqui qual foi a entrada de dados que foi utilizada, né. Então ele fala aqui, ó, para poder fazer o processamento, nós utilizamos aqui
um data flow, um fluxo de dados, que é esse fluxo de dados aqui que nós construímos. Esse aqui deu a entrada de dados. A saída de dados também foi realizada e foi gravada. Aliás, aqui ele mostra a saída que foi feita, né? Todo o processamento que foi executado, né? Tudo da informação de tudo que foi feito, todo o processamento que ele fez está aqui, né? Então ele mostra no formato de JSON, mas se eu clicar aqui nesse óculos, der um clique aqui, ele mostra, né, tudo que foi feito. Ele fala, ó, o que você acabou de executar, né, foi um pipeline composto de um fluxo de dados. Ele mostra aqui quando é que o tempo, né, que se gastou para poder fazer o processamento, né, o número de transformações que foram executadas, então 4, né, e fala que foi executado com sucesso. Então ele dá um histórico geral aqui, ó. Se eu dou um clique aqui na origem de dados, ele mostra quanto tempo que ele gastou para poder fazer cada detalhezinho. Então, se você está com um processo muito demorado, assim que esse processo for finalizado, vocês podem verificar aqui, ó, né, o tempo que foi gasto, para ver onde está o gargalo da brincadeira. Ele mostrou aqui o que ele fez na agregação, né? Então, nessa agregação aqui, ó, ele mostrou quantas linhas que ele utilizou, né, total de partição que foi utilizada para poder fazer esse processamento. Lembrando que nós estamos trabalhando com área de armazenamento particionada, né, distribuída, né, mostra que fez sucesso, né. Então, interessante, né, essa régua em que ele vai seguindo aqui e mostrando o processamento do nosso fluxo aqui, ó. Deixa eu ver aqui que ele acabou tirando aqui, deixa eu voltar aqui em pipeline. Na verdade ele veio para o método de monitoramento. Nós estávamos aqui, ó. Nós estávamos aqui, pipeline, nós entramos aqui no óculos. Quando a gente entra aqui para poder ver aqui detalhes do que foi executado, na verdade o que ele faz é vir para esse menu. Nós estamos trabalhando no modo de autoria, né? E nós temos aqui um segundo modo que é o modo de monitor. Então no modo de monitoramento aqui, ele mostra, né, o que já foi executado. Então isso aqui é muito interessante. Então nós temos duas formas de execução. Eu posso fazer execução com debug manual, eu posso disparar, né, através, né, de um agendamento. Então, nós utilizamos o debug. Eu já tinha executado, né, uma outra vez para testar. Então a última vez que eu executei, ele levou aqui, né, um dos dois casos aqui, ele levou quase 2 minutos, né, e esse aqui levou 1 minuto e 11 segundos. Então se eu selecionar aqui esse cara, ele vai me trazer aqui, né, informações aqui sobre o processamento. Posso clicar aqui no óculos novamente, ele traz aí o que foi processado. Ele mostra aí cada etapa. Ok? Bom, então uma vez que o pipeline está pronto, o que foi produzido aqui, se nós viermos no nosso container, vamos voltar aqui no container, eu estou usando aqui o Storage Account, que nós tínhamos criado para o nosso Data Lake. Clico em Containers e ele vai mostrar aqui no meu destino, né, todo o processamento que foi feito, né? Lembrando que estamos trabalhando com armazenamento particionado. Então ele pegou, processou e dividiu o resultado em várias partes, tá? Então, no caso aqui do nosso Data Lake, ele está armazenando isso aqui, né, em vários servidores, está distribuindo isso aqui entre servidores. Quando a gente trabalha com Big Data, é assim que funciona. Você não vai colocar um big de um resultado, por exemplo, num único arquivo. Esse único arquivo vai ficar uma única storage, né? Você vai pegar isso aí e vai dividir, né, em vários servidores, quebrar em vários servidores, igual ele fez aqui, né, e fazer redundância para otimizar o processo de gravação e também leitura, né? Se eu quero ver qualquer informação do resultado, eu posso clicar em um dos arquivos aqui, ele vai baixar esse arquivo. Eu tenho a opção de baixar esse arquivo, fazer um download, né? Deixa eu ver aqui se ele tem um snapshot aqui que ele mostre. Version, overview. Aqui ele não mostra, não posso baixar. Baixei o arquivo aqui, né? Pedi para visualizar. Então ele trouxe aqui, opa, deixa eu minimizar aqui, senão ele não mostra a tela. Ele trouxe aqui essa parte do resultado, ou seja, Uberlândia, ele colocou nesse arquivo. Então é assim que funciona. Ok? Muito bem.
Então isso aqui foi, né, a última etapa, né, do nosso projeto, né, que foi proposto aí na criação de um pipeline utilizando o Data Factory. Qual que seria o próximo passo? É claro que falta muitas coisas aqui, né? Isso aqui é uma visão básica, né, gente? Mas falta o processo, né, de como agendar esse pipeline para poder ser executado regularmente, né? Como automatizar, por exemplo, o processamento dos dados, porque aqui no nosso exemplo básico, né, nós criamos um container para a origem desses dados e eu coloquei o arquivo aqui, né? Eu poderia fazer o seguinte, fazer uma configuração aqui, né, no meu processamento, de tal forma que toda vez que um arquivo caísse aqui, ele disparasse o pipeline. E o pipeline faria aquele processamento. Ao terminar, né, de fazer o processamento, ele poderia vir aqui e apagar esse arquivo, deletar esse arquivo. Tá? Então eu tenho como configurar esses passos adicionais. Não vou demonstrar isso aqui, né? Vou deixar para vocês explorarem a ferramenta. É uma ferramenta interessante, né? Principalmente para quem trabalha com produtos Microsoft, né? Só que tudo tem o seu preço, né? Toda essa facilidade que nós vimos aqui tem o seu preço, né? Então, dependendo do projeto, dependendo, né, dos profissionais que eu tenho dentro da empresa, se eu tenho profissionais mais qualificados, né, vale a pena, né, esses profissionais criarem todo o ambiente, né, e trabalharem com outras ferramentas, né? Na verdade, o que nós vimos aqui é que o Data Factory trabalha com ferramentas por trás. Então, a gente trabalha com essas ferramentas diretamente, né, que a maioria são gratuitas. Só que a gente tem todo um trabalho para poder montar esse ambiente. Aqui, nós já encontramos esse ambiente totalmente configurado e, basicamente, aqui nós nos preocupamos, né, em montar aí o fluxo para poder fazer o processamento. Nada em termos de infraestrutura. Então, tudo tem os seus prós e contras. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado aí da apresentação. Ou da demonstração, melhor dizendo, né?